A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Aleluia. Consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória ao Senhor, nós te damos, Senhor, nesse dia, o louvor, a honra, a glória. Declaramos, Senhor, meu Deus, a tua santidade. Paizinho Santo, nós apresentamos tudo que temos e somos a ti. Queremos te pedir tua bênção. Pedimos que nesse tempo de oração, Senhor, tudo aqui esteja do teu agrado, onde consagramos para ti esse tempo de oração. Pedimos, Senhor, que a tua glória, Senhor, manifeste sobre nossas vidas, a toda palavra que vai ser ministrada aqui, Senhor, a toda palavra que estaremos, Senhor, trazendo, Senhor, como sendo uma oferta diante da tua face. Senhor, nós queremos, Senhor, declarar que tudo em nossas vidas te pertence e rendemos as glórias, Senhor, porque temos crido que o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, nós queremos te pedir, cobre-nos com sangue de Cristo a tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, glória a Deus. É bom falar com o Pai, né? Glória a Deus, aleluia. A gente engrandece, a gente agradece, a gente louva e glória a Deus por isso, né? Hoje nós estamos naquele esqueminha de trazer, né? A palavra que o pastor trouxe no culto de domingo, a gente pega, dilui ela, divide ela em parcelinhas e todo dia a gente deixa uma sementinha. Essa semana que passou, né, foi o culto na igreja IEGEM de Alphaville, Barueri, São Paulo. A palavra foi ministrada pelo nosso pastor, profeta Vinícius Iracete, e a palavra foi sobre 10 características de Jesus a serem imitadas. E aí, né, hoje nós vamos falar da pureza de Jesus, está lá no livro de 1 Pedro 1, 19. Nós vamos ler um pouquinho antes, na 18, que diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Glória a Deus! Aqui a palavra de Deus vem falando de Cristo, né? Vem falando que, primeiro fala que Cristo é puro, né? Ele vem falando de um cordeiro imaculado, um cordeiro puro. Então fala de um preço que foi pago para nos resgatar do pecado. E depois fala sobre a moeda de pagamento, quer dizer, não foi nem prata e não foi ouro, mas que foi sangue, né? O que nos comprou, nos tirou do pecado, foi um preço, né, que Cristo pagou pelas nossas vidas com a sua vida, derramando o seu sangue. E aí a palavra de Deus fala em Jesus como um cordeiro imaculado e incontaminado, quer dizer, santo, puro, sem maldade, sem nunca ter se contaminado com o mundo, com o pecado. Ele era puro, né? Então a gente usa a expressão o cordeiro, né? Então o que era o cordeiro, né? E fala cordeiro, que era, né? Cristina, o que é essa expressão o cordeiro para Cristo, né? Então o cordeiro, ele era usado, os animais eram usados antes de Cristo. O cordeiro, né, era para a expiação do pecado, a remissão do pecado, o perdão do pecado do homem. Então todos os perdão do pecado dos homens, eles eram feitos através de animais. Quando o homem lá no iniciozinho, né, o homem caiu, pecou contra Deus, contra as leis que o Senhor tinha dado, as regras que o Senhor tinha dado, quando o pecado entrou no mundo, a partir dali, todo homem que nasce, ele nasce debaixo dessa natureza do pecado, né? Então, impossível dizer que não teve ninguém que nunca pecou. Então, desde que o pecado entrou no mundo, todos os homens que nascem, já nascem debaixo dessa natureza do pecado, né? E como o tempo vai indo e eles vão caindo no pecado, né? Ali já vão pecando ali na hora que já tem a consciência. Então, a partir, né, de que todos nasceram, então já tem esse pecado aí que está no mundo. Então, o que acontece, né? Então, Deus, quando tomou o povo de Israel, que tirou lá do Egito, né? Deus disse para eles, né? Deu regras para eles. Então, para essas circunstâncias, né? Que não ficassem longe de Deus, porque o pecado nos separa de Deus. O homem, ele tinha comunhão com Deus todos os dias. Todos os dias Deus vinha ter comunhão com o homem. E aí, quando pecou, ali acabou, né? Distanciou, né? Nunca mais o homem teve um acesso com Deus. Então, a partir dali, né? Já estava condenado para a morte
morte eterna. Por quê, Cristina? Porque o pecado nos separa de Deus, né? Então, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, então quem peca, né, já sabe que iria morrer. Mas por Cristo Jesus é que nós temos a salvação. Então, a partir do momento, né, que Deus deu a lei para o seu povo, também Deus instituiu, né, uma forma de pagar por aqueles pecados, uma forma de Deus não deixar que o povo de Deus ficasse longe de Deus. Então, Deus arrumou uma forma de poder realmente, né, resgatar o homem do pecado e o homem poder estar ali, né, na comunhão com o Senhor. Então, a forma como o pecado desagrada a Deus, então a forma como tinha para resgatar o homem do pecado, então Deus faz o quê, né? Deus permite a expiação. Cristina, expiação quer dizer o perdão do pecado. Perdão dos pecados, quer dizer, é aquela coisa que a gente fala, né? Então, quando o homem pecava, então, o que era feito com aquele homem, né? Pelo certo, ele teria que morrer, teria que ficar longe de Deus, né? Então, o que Deus faz? Deus pega e transmite aquele pecado do homem, ele transferia para os animais. Então, os homens pecavam, mas quem pagava o pecado era o animal. A pessoa pecava e ela pegava um animal, né? Às vezes era um bode, era um cabrito, era um cordeiro, era uma ovelha, era um pombo. Dependia do pecado, né? Se o pecado era maior, se era menor, como é que já tinha ali toda uma listagem do que seria o pagamento para cada pecado, né? Lá na lei a gente vê isso. Então, dependendo do pecado, né? Então, ele levava um animal maior, um menor, e aí levava até o sacerdote. Chegava lá, né? Era feito o que? Era uma expiação do pecado, quer dizer, transferia o pecado que a pessoa, que o homem fez, transferia para aquele animal. Então, era lançado, né? Era lançado sobre aquele bichinho, sobre aquele animalzinho, o pecado do homem era transferido. Então, o animal era sacrificado, ele era morto no lugar do homem para pagar o pecado que o homem tinha cometido. E assim, ele anulava, ele cancelava, ele perdoava, né, a culpa e o pecado daquele homem. Até que Jesus veio ao mundo. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, né, os pecados, eles foram lançados não mais sobre animais, mas sobre Cristo. Por isso que fala Jesus Cristo como um cordeiro, né? Por isso que lá em João Batista diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer que agora não era mais um cordeiro, não era mais um animal que estava ali, né, transferindo as culpas do homem para cima daquele animal, mas agora era Cristo. Era sobre Cristo que estava sendo lançado todo o pecado da humanidade. Deus olhou do céu, não tinha nenhum homem que pudesse pagar, resgatar o homem, a vida dos homens, que não tivesse pecado. Todos pecaram. Todos pecaram e todos estavam destituídos da glória, destituídos da presença, e Deus queria comunhão novamente com o homem. Então Jesus vem na terra, né? Vem como filho, como um homem, se faz carne, e realmente ele vem como filho de Deus, mas na forma de homem. Então, quando Jesus morreu, né, agora toda pessoa que aceitava aquele sacrifício de Cristo na cruz para o perdão dos seus pecados, aquela pessoa era salva. Então, eu recebo Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, como meu resgatador, como pagador da minha dívida, como pagador do meu pecado. Então eu confesso o meu pecado, eu reconheço que eu pequei, eu reconheço que ele é filho de Deus, eu reconheço que ele morreu na cruz do Calvário, que ele veio ao mundo, ele tomou a forma de homem, né? Veio como carne. Por isso que a gente diz, né? Por que se faz carne? Porque antes ele estava na glória, estava lá no céu, ele tinha a forma de Deus, ele tinha uma forma de espírito, mas ele se faz carne, ele se faz homem, ele vem no mundo, né? Ele morre na cruz, né? E morte de cruz, e ali aquele sangue vertido na cruz é o que vai pagar pelos nossos pecados, para nos salvar, né? E a palavra de Deus diz que depois de morto, ele ressuscitou. Então agora Jesus Cristo, ele vive, não está mais pregadinho na cruz, sofredor, sangrando, ferido e morto, nem está no sepulcro,
sepulcro, nem está lá, né? Não está mais no sepulcro, não está na cova, não está. Agora Jesus Cristo, ele ressuscitou, né? Houve ali naquele momento da ressurreição de Cristo, saindo da forma de morte para a vida, e ali naquele momento ele recebe novamente o seu corpo glorificado e ele vai aos céus, assunto aos céus, e ali hoje ele está sentado, né, novamente no trono de glória, novamente como forma de Deus glorificado. Ele é o dono de tudo, porque o Pai deu tudo por isso, né? Por isso é que nós queremos, né? Que nós temos realmente, né? Que nós temos que olhar para Cristo e tomar, né? Absorver essa natureza da pureza de Cristo. Por isso que nós temos que fazer realmente, né? A graça todos os dias de estarmos louvando ao Senhor, porque Ele veio para fazer esse resgate da vida dos homens e porque Ele nunca pecou. Ele nunca foi contaminado de nada do mundo e nem do pecado. É por isso o perdão de pecados, né? Pela santidade de Cristo. Então, ele é um modelo. Esse é o padrão para as nossas vidas, né? Ele é o padrão, ele é um modelo de santidade. E um dos exemplos a serem seguido realmente. Como um cristão, nós temos que reproduzir a pureza de Cristo e afastando do pecado. E afastando, né? De tudo que corrompe nossa alma, nosso corpo, nossa mente, nosso espírito, né? Santificando e purificados, né, para nós vivermos, né, a nossa vida em comunhão, em santidade, em comunhão com Deus. Amém? Glória a Deus. É por isso, né, que nós falamos que Cristo, né, ele aparece aqui, ele não vem nos resgatar, ele não toma moedas, né, como resgate, nem ouro e nem prata. Não é nada desse mundo físico. O que nos resgata do pecado e da morte eterna é realmente, né, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É aquele sangue vertido, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Santo Imaculado, e que ele nos salvou, e glória a Deus por isso, e por isso que nós declaramos todos os dias, né, que nós somos de Cristo, o nosso Deus é Ele, a referência, o único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você? Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai. Glória, Senhor, graças te damos. Obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Um santo, imaculado homem que nunca pecou e foi à cruz para pagar por todas, Senhor, por toda a humanidade, por todo homem pecador, Senhor. Tu foste resgatar nossas vidas, tu fosse resgatar, Senhor, meu Deus, da morte eterna, da separação eterna de Deus, e pela morte de Cristo, quando nós os aceitamos como Senhor e Salvador, naquele momento somos religados com os céus, religados com Deus, nós temos acesso direto com o Pai. Graças, Senhor Jesus, graças por tudo, meu Deus, meu amado, meu Senhor. Obrigada, Jesus. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu sacrifício, e nós queremos te pedir, Senhor, preserva-nos, Senhor, meu Deus, longe, Senhor, de todo tipo de pecado. Senhor, nós queremos santificar, nós queremos glorificar o Senhor através do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma, Senhor. Senhor, santifica para ti, purifica, Senhor, meu Deus, nossas vidas, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, meu Deus, a ficarmos longe de todo o pecado, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que o preço do pecado é a morte, é separação de Deus. Por isso, Senhor, meu Deus, nós queremos te pedir, Senhor, nos cinge todos os dias, Senhor, meu Deus, capacita-nos, Senhor, para nós andarmos nesse mundo, Senhor, em santidade, em nome de Jesus. Glórias te damos, Senhor, glórias por tudo, Senhor, nós bendizemos todos os dias da nossa vida, Jesus, pela salvação que temos, em nome de Jesus. Glória a Deus. A gente, quando vai sabendo como é que é a história, a gente vai entendendo, né, o valor que Jesus tem. Aí muitas vezes a gente diz, é só o Filho de Deus. Não, ele é o Salvador do mundo, ele é o Salvador da humanidade. Se não tivesse Jesus, todos nós já estaríamos destinados a morrer, uma morte eterna, ficar o resto das nossas vidas, a eternidade seria no lago de fogo, enxofre, longe de Deus, sem nunca ver a glória. Mas por Cristo Jesus, nós podemos declarar que o que nos espera é o céu. Amém, glória a Deus. A santidade ao Senhor, a pureza ao Senhor. Glória a Deus. Deus te abençoe. Fique na paz.